Amém. Bom dia. Todos estão bem? Quantos estão cansados, gente? Eu sei que vocês estão cansados, né? Tivemos gincana, tivemos a nossa festa, tivemos celebrações aqui. Vocês tiveram oportunidade de dançar e celebrar na presença do Senhor. Mas esse cansaço é um bom cansaço. Muitas pessoas estão lá fora gastando sua energia, seu corpo e principalmente o seu espírito naquilo que Deus desaprova. Nós estamos aqui com a graça e com a bondade do Senhor. Amém? Diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor renova as minhas forças nessa manhã. Amém. Eu quero ler com você Colossenses 3, 23 ao 24. Nós vamos retomar o texto que nós começamos a trabalhar nesse retiro, na sexta-feira. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 a 24, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. E nós iniciamos na sexta-feira a primeira parte dessa mensagem sobre relevância. E eu lhe chamei a atenção para dois aspectos aqui nesse texto. E nós enfatizamos aqui: tudo o quanto fizerdes. E a última parte ele diz: a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. E nós falamos que precisamos ser relevantes em tudo o que nós fizermos, porque não há uma separação entre a nossa vida cristã e a nossa vida secular. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós estávamos dizendo que não somente o nosso espírito é do Senhor e a nossa vida espiritual é na igreja, mas que todos os âmbitos da nossa existência pertencem ao senhorio de Cristo, de modo que tudo o que nós fazemos é para o serviço e para a glória de Deus. O seu trabalho, como um futuro engenheiro, será para a glória de Deus, como um futuro médico, como um futuro advogado, como uma futura advogada, como uma futura enfermeira, eu não sei. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser relevantes nessa geração. E nós falamos que nós temos uma casa. E essa casa hoje ela é terrena. Um dia será espiritual. Mas não é porque essa casa hoje é simples e terrena que nós não iremos cuidar dos cômodos dessa casa. Nós iremos trabalhar na cozinha da educação. Nós iremos trabalhar na sala das artes, nós iremos trabalhar no quarto da economia, nós iremos trabalhar nos depósitos da mídia, nós iremos trabalhar na família. Cada ambiente do nosso lar deve ser cuidado pelo Senhor. E nós falamos também que quem governa a nossa casa dita as regras. Se você não toma casa do ambiente que você não toma conta do ambiente que você está, outra pessoa irá tomar conta. Então a mensagem de sexta-feira foi: nós como cristãos precisamos nos posicionar em ambientes de relevância para influenciar o mundo com os princípios do reino de Deus. Até aqui estamos na mesma página? Amém? Todos têm compreendido? Amém? Eu sei que você está com sono, você está cansado, mas vamos interagir. Amém? Todos têm compreendido? Amém, glória a Deus.
Então vamos lá para a gente se despertar. Eu quero que você diga no 3, um glória a Deus baixo. 1, 2, 3. Agora um glória a Deus médio. 1, 2, 3. Agora um glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Agora o glória a Deus mais alto que você conseguir. Pronto. Agora você acordou, amém? E nessa segunda parte da mensagem, nós introduzimos falando sobre a importância de um lugar de relevância. E agora nós vamos começar a trabalhar que lugares de relevância são esses que nós podemos influenciar. E talvez você vá se identificar nessa manhã como um cristão que vai atuar em algum desses 7 montes de influência. Eu quero trabalhar com você o tema da mensagem nessa manhã. Diga assim, os 7 montes de influência. Os 7 montes de influência, quantos já ouviram falar desse termo? Os 7 montes de influência é um termo que é utilizado para uma estratégia missiológica, uma estratégia de missões. E ela compreende, dentro dessa perspectiva de relevância, que existem 7 áreas na humanidade, 7 áreas na sociedade que os cristãos precisam se posicionar para influenciar como sal e luz, sendo representantes relevantes da mensagem de Cristo. E esse termo, ele foi cunhado pela primeira vez por volta ali da década de 70, através de uma organização missionária chamada de Jocum. Quantos já ouviram falar na Jocum? Alguns? E o presidente na época da Jocum, Loren Cunningham, ele teve um sonho em que Deus mostrava para ele 7 áreas de influência que precisavam ser alcançadas para serem objeto de influência pela vida dos cristãos. E ele compartilhou isso com Bill Bright, se não me engano, que era outro pastor, que disse que havia tido o mesmo direcionamento de Deus. E então eles começaram a trabalhar nessa estratégia missiológica das 7 áreas de influência. E até hoje, esses 7 montes, eles são propagados em diversas juntas missionárias, em diversos movimentos cristãos, em diversas igrejas e em diversos seminários. Por exemplo, no Descent, que houve recentemente, eles oraram pelos 7 montes de influência. Houve um momento em que cada ministro entrou orando por cada um desses pontos. Oraram pela mídia, oraram pela família. E eu quero compartilhar um pouco com você a respeito dessas áreas e como você pode se identificar e ser relevante. O nosso retiro, esse ano, ele está tendo uma ênfase missiológica. Então, em outras oportunidades, nós tratamos sobre oração, santidade, falamos sobre santidade aqui. Mas Deus tem soprado muito nesse ano de 2026 a respeito de trabalho. É tempo de nós trabalharmos. Então olhe para o seu irmão e diga assim: esse semestre é tempo de trabalho. Você já está maduro o suficiente para compreender os princípios elementares da fé e compartilhar com outras pessoas. Então diga, 2026 é tempo de trabalho na rede de jovens. E nós vamos identificar aqui como nós podemos trabalhar. Alguns estudos dizem que entre 20 pessoas em média, apenas uma, eu acredito que até entre muito mais pessoas, vão ocupar um lugar de púlpito, vão estar atrás de um púlpito ensinando na igreja. Entre 20 pessoas, entre 30, 50, um talvez vai ser separado para o ministério. Mas o que os outros 19 fazem? O que os outros 49 fazem? O que os outros 39 fazem? Atuam nas áreas de influência. Talvez você nunca vá ter o chamado de tomar o microfone e ser um evangelista, mas você pode ser um grande empresário para o reino de Deus. Missões se faz indo, missões se faz orando e missões se faz contribuindo. Quem sustenta o missionário que está na área trabalhando?
quem intercede pelo missionário que está na área? Talvez você não seja aquele que vai estar na atividade operacional, mas você vai estar por detrás dando suporte para essa missão, como as viúvas na época de Jesus e as mulheres ajudavam. Podemos mencionar algumas como Susana, Joana, abençoavam a obra de Jesus enquanto ele saía pregando nas regiões da Judéia. Então, os 7 montes de influência são: a família é o primeiro monte, diga família. A religião, a educação, as artes, a mídia, o governo e a economia. A maioria das juntas missiológicas dos missiólogos vão identificar 7 montes de influência. Alguns falam sobre 8, outros falam até sobre 12, mas via de regra, a partir desse modelo da Jucum, fala-se em 7 montes de influência. Tem sido seguido com ênfase no Brasil, como falei, pelo Movimento Decente. Tem estudos da própria Valnice Milhomes falando sobre essa temática no YouTube e outros pastores mais antigos. O que é importante nós identificarmos: influência é diferente de domínio. Nós não estamos propondo aqui, essa não é a perspectiva de nós determinarmos um modelo cristão tirânico nos lugares onde nós iremos estar. Eu sinceramente, de todo o meu coração, eu não acredito que nós devemos esperar que nos lugares onde nós iremos estar, nós iremos determinar ali um modo de vida cristão, ditatorial e não democrático. A ideia não é essa. A ideia não é nós tomarmos à força o poder. Não é nós nos juntarmos como evangélicos e derrubarmos todos aqueles que forem contra nós e determinarmos que quem é cristão é e quem não é vai para a forca. A ideia não é essa. A ideia é nós influenciarmos através do papel do serviço e do amor. Porque Jesus, ele nunca quis estabelecer um reino tomado à força, mas o reino de Deus, ele era estabelecido através do amor, através do exemplo. Então, quando nós falamos sobre 7 montes de influência, nós não estamos falando de domínio, não estamos falando de sermos ditatoriais, de nós arrancarmos todo mundo que não é crente, mas nós estamos falando de nós sermos como Jesus, de nós tomarmos uma bacia, uma toalha e nós servirmos os outros. E onde nós estarmos, nós estabelecermos um papel de influência. Talvez você vai ser essa pessoa no seu trabalho, ou na faculdade, ou em alguma dessas áreas aqui. Eu quero falar um pouco sobre os 7 montes. O primeiro monte, que é a célula máter da sociedade. O que é isso? É o embrião da sociedade. É a instituição sem a qual a sociedade vem a ruir. É a família. É a partir da família que se desenvolvem os conceitos fundamentais e os princípios elementares que nós encontramos na palavra. Deus diz: sairá o homem de sua casa e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Em outro momento ele ordena que o homem deveria se multiplicar sobre a terra. Então a família é o modelo pelo qual Deus, ele tem estabelecido a sua aliança com os homens. É através da família que nós conhecemos os conceitos de monogamia, por exemplo, um homem relacionando-se com uma esposa, de heterossexualidade, a mulher relacionando-se com um homem relacionando-se com uma mulher. É através da família que nós aprendemos verdades como amor, altruísmo, renúncia, voluntariedade. Muitas pessoas hoje eximem-se da responsabilidade de serem mulheres
e pais de família. Mães e pais de família. Porque hoje é preferível você ser pai de um pet do que de um bebê. Afinal de contas, o gato não lhe incomoda tanto assim, não é? Mas um bebê você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que dar de mamar, você vai ter que se eximir de determinadas diversões, você vai ter que apertar o seu orçamento. Só que é somente através da família que nós aprendemos a viver um modo de vida não egoísta e paramos de viver em prol dos nossos próprios interesses e aprendemos a viver em prol do interesse do outro. Uma pessoa sozinha, solteira e desacompanhada, sem compromisso com os outros, provavelmente vai ter a tendência de se tornar uma pessoa egoísta. Porque ela vai fazer tudo para ela trabalha para ela pensa para ela e tudo está relacionado a ela. Mas a partir do momento que você traz alguém para o seu convívio, já não é mais o eu, mas somos nós. E a partir do momento que somos nós, os interesses dizem respeito também ao outro. E quando você coloca uma terceira pessoa no ambiente, agora você precisa cuidar da segunda e você precisa cuidar da terceira. De modo que só é possível ter família se nós aprendermos a ter renúncia, solidariedade, voluntariedade, altruísmo e amor. Eu assisti esses dias um vídeo em que um ator, um apresentador da televisão, ele falava assim: todo mundo que eu converso fala que ter filhos é terrível. Para que eu vou querer ter filho? Você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Vou ter filho para quê? E aí o outro ator me surpreendeu. Ele respondeu assim: realmente você nunca vai aprender o que é ter um filho. Você nunca vai querer ter um filho, porque você não tem, falou mais ou menos isso, você não tem capacidade, maturidade para isso. Porque ter um filho significa não mais viver a partir dos seus próprios interesses, mas aprender que a vida não se resume no que eu quero, mas abrir mão daquilo que é importante para mim, para viver em prol daquilo que é necessário para o outro. E como nos dá satisfação e realização abrir mão dos nossos interesses e fazer como Jesus fez no seu exemplo e servir ao próximo. Essa é uma realização que só é possível primariamente no ambiente da família, porque a partir do momento que eu tenho um filho, eu começo a me alegrar, não mais nas coisas que eu compro para mim, mas nas coisas que eu compro para o meu filho. Porque quando eu saio na rua e eu vejo determinada coisa, eu já não fico mais olhando as coisas para mim. Isso é para mim, mas eu fico pensando: como o Conrado vai ficar feliz com isso? Ou talvez se eu estiver em um ambiente que meu filho e minha esposa não estarão, eu já não consigo mais me divertir da mesma forma, porque eles não estão compartilhando da alegria comigo. Então, quando você passa a viver em coletividade, você abandona os princípios egoístas. E Deus nos ensina na família de que nós somos um corpo, de que nós somos uma unidade. E se você desmantela o princípio da família, você desmantela o embrião, você desmantela a célula máter da sociedade. E nós de fato vivemos em um mundo egoísta. Infelizmente hoje, por nós termos, como nós falamos no primeiro dia, deslocado a visão de mundo de que Deus é o Criador de todas as coisas e tudo que existe, e portanto o homem foi criado à sua imagem e semelhança, e ele por isso merece dignidade, amor e respeito, e nós deslocamos para o humanismo a razão da nossa existência no mundo secular. Ou seja, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, a raiz dos problemas do século 21, do momento que nós vivemos, está na concepção de quem criou todas as coisas. Se nós entendemos que é Deus, nós entendemos que existem regras a serem seguidas e que o homem é a imagem e semelhança de Deus, portanto, ele tem dignidade. É daí que vem os direitos humanos, é daí que vem as constituições de muitos países que defendem o valor à vida, à liberdade. Vai em um país que não é cristão, vai lá, como eu falei, passa uma semana no Afeganistão para você ver, passa uma semana na Coreia do Norte.
E fala alguma coisa contra o Kim Jong-un para ver se você volta. Os únicos lugares no mundo onde você consegue gozar de liberdade, amor à vida, fraternidade, direito de escolha, respeito às mulheres, são os países que foram estabelecidos a partir de uma visão cristã. Mas quando você tira Deus da equação e coloca o homem, então tudo se torna permitido. E nessa cosmovisão humanista, a família é colocada de lado. Então você tem consequências como o assassinato de crianças, o aborto, mães que preferem ser mães de gato do que de bebê, pais que preferem ser pais de cachorro do que de uma criança. Não porque isso se tornará incômodo para mim, essa gravidez se tornará incômodo para mim. Não poderei mais fazer as coisas que eu quero. E por causa da minha concepção, eu tenho o direito de assassinar uma criança. Não, eu não quero, então eu vou matar um ser vivo. Essa é a visão de mundo humanista que o século XXI nos dá. E é por isso que nós precisamos posicionar cristãos nos principais lugares de influência da sociedade. E o primeiro monte de influência que você precisa ser relevante é na família. É através da família que Deus cria a sua aliança e abençoa o homem. Quando nós olhamos para o Éden, a primeira família, quando nós olhamos para o mundo pós-dilúvio, Deus faz a sua aliança com Noé através de uma família. Quando Deus decide abençoar todas as nações da terra, Ele abençoa através de uma família, a família de Abraão. Sem família, todas as outras coisas caem por água abaixo. Então eu lhe pergunto, antes de você ser relevante no seu trabalho ou na sua escola, ou até mesmo antes de você servir na igreja, como tem sido o seu lidar com a sua família? Muitas vezes nós respeitamos os nossos líderes espirituais, mas não respeitamos os nossos pais. Eu tenho certeza absoluta que se o pastor Gork entrar aqui e pedir alguma coisa para você fazer, você vai fazer. Amém? Eu tenho certeza. Mas talvez se o seu pai lhe pedir, você vai fazer cara feia. Ainda vai ser mal educado com ele. Porque nós não respeitamos muitas vezes os nossos pais. É muito mais fácil, nós devemos sim respeitar os nossos líderes, as pessoas que zelam por nós e todas as outras pessoas. Mas a Bíblia fala que nós devemos observar, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Aquele que não cuida dos da sua família, a Bíblia fala que é pior do que o descrente. Há uma hierarquia no reino de Deus. A nossa devoção, as nossas prioridades devem ser, em primeiro lugar, a Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a família. A igreja. Porque se nós não cuidamos dos de casa, nós somos piores do que o descrente. Não adianta de nada nós virmos para a igreja como santos e em casa sermos demônios. Há princípios que são nos ensinados a respeito de como nós devemos lidar com a família. Efésios 6, de 1 a 3, por favor.
Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Qual é o mandamento com promessa? Para que nós tenhamos uma longa vida sobre a terra, honrar pai e mãe. E aqui em Efésios ele fala sobre nós obedecermos aos nossos pais no Senhor. O no Senhor é uma condição. Significa que a nossa obediência aos nossos pais está condicionada aos princípios da palavra de Deus. Sempre devemos obedecer aos nossos pais. Mas se o seu pai pede para você fazer algo contrário à vontade de Deus, você deve perguntar para o seu pai: mas pai, isso está certo? Mas mãe, isso está certo? Seu pai mandar você roubar, você vai roubar? Não. Mas nós devemos honrar os nossos pais e aqueles que zelam por nós. Então a família é o fundamento da sociedade. E o meu desejo e o desejo do coração do Senhor é que você estude, se capacite, se prepare, se torne um profissional, se torne um adulto, um homem e uma mulher de Deus e se case. Eu declaro sobre a vida de vocês um casamento próspero, saudável e abençoado e frutífero. Eu declaro que no tempo do Senhor você receberá uma esposa direcionada por Deus, e que no tempo do Senhor você receberá um marido direcionado pelo Senhor. Amém? Vocês não querem casar, não? Poxa, que bom que agora não, né? É porque eu tenho falado tanto para vocês, né, que não é tempo, que não é tempo, que não é tempo. Quando eu falo em casamento, vocês ficam até assustados, né? Mas haverá um tempo, não é errado você sonhar por isso e orar por isso no Senhor, esperando pacientemente, porque há um tempo certo para todas as coisas. Mas tire essa ideia do seu coração de que eu não quero me casar, não quero ter filhos. Deus vai abençoar muitas pessoas através do seu casamento, através da sua geração, através dos seus filhos. Felizmente hoje, em um mundo que não quer trazer pessoas ao reino de Deus, a igreja é o lugar de esperança, onde nós iremos multiplicar pessoas com princípios cristãos. Em segundo lugar, o segundo monte de influência, eles chamam de religião. Entende-se como igreja. Há uma compreensão, talvez um pouco pejorativa, com relação ao termo religião. E eu compreendo isso, porque quando fala assim religião, muitas vezes está sendo ligado ao sistema, né, litúrgico, que por muitas vezes é legalista e de fato não pode nos conduzir ao reino de Deus. Mas a Bíblia fala da verdadeira religião. Tiago diz: a religião pura e sem mácula diante de Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual é a verdadeira religião? Estender a mão de amor e misericórdia e guardar-se em santidade, incontaminado na presença de Deus, guardar-se do mundo. Portanto, o papel da igreja é o mais importante de todos. Nós temos um chamado. Nós temos falado aqui que todos nós temos um chamado. Alguns têm um chamado específico, mas qual é o nosso chamado geral? Qual é o chamado geral de todo mundo aqui? Espera lá. Qual é o chamado geral de todo mundo aqui, Davi? Qual é o chamado geral? Ide por todo mundo e pregar a palavra de Deus. Amém? Todo mundo concorda? Mateus 28, 19 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós somos missionários, todos nós somos cristãos. Então a igreja é esse monte de influência e de relevância. Mas se o sal se tornar insípido, ele já não tem valor algum. Se você coloca
uma luminária, se você coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa, ela não pode iluminar. Então, se o nosso comportamento torna-se semelhante ao daqueles que estão no mundo, de que forma a igreja pode ser relevante no mundo? E é por isso que santidade é separação. Separação para o serviço santo. O seu comportamento, as suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de agir deve ser distinto daqueles que estão lá fora. Porque nós carregamos uma mensagem de salvação. Mas a mensagem de salvação, ela traz consigo arrependimento. É Jesus morto pelos nossos pecados. E quando nós cremos e nos arrependemos e mudamos de vida, então nós somos salvos. Mas se nós temos o mesmo estilo de falar, se nós temos os mesmos comportamentos, nós nos tornamos como o sal insípido, que já não salga mais nada e não pode influenciar as pessoas. Terceiro pilar é a educação. Educação. Diga educação. Quantos aqui têm desejo de serem professores? Oh, Jesus, ninguém, né? Pedagogos. Será que foi só a primeira geração, a geração anterior da CCP? Que a anterior é cheia de pedagogos e professores. Vocês não querem, gente? Não? Mas vocês podem ser influentes na educação sendo bons profissionais. Porque nenhum engenheiro torna-se engenheiro sem que ele tenha tido um professor. Nenhum advogado torna-se um advogado sem que ele passe por um processo educacional. Então, uma forma de nós sermos relevantes no reino de Deus é nós sermos os melhores profissionais onde nós estivermos. Uma vez perguntaram para Lutero assim: Lutero, eu sou um sapateiro. Eu não sei pregar, eu só sei fazer sapatos. Como é que eu posso glorificar a Deus através da minha sapataria? E responderam para ele: volte para a sua sapataria e faça o melhor sapato para a glória de Deus. Você tem sido o melhor aluno na sua universidade? Você tem sido o melhor aluno na sua escola? Ou você não pensa que o testemunho de Cristo também é maculado quando você tira notas vermelhas? Ah, ele é cristão, mas ele não estuda. Tudo o quanto fizerdes, fazei de todo o coração. É a Cristo que estás servindo. As nossas notas glorificam a Deus. Como é bom nós mostrarmos no nosso boletim a glória de Jesus, porque eu sei que estou servindo ao Senhor nos meus estudos e em tudo o que eu faço. E a história da igreja mostra que o cristianismo, ele marcou os fundamentos da educação ao longo de todo o tempo. E hoje nós não podemos abandonar esse lugar que nos é de direito. Você vê no judaísmo, 2000 anos atrás, a criança já aprendia a lei, ela aprendia a ler, aprendia a escrever, decorava as escrituras, e com 13 anos tomava a maioridade. Jesus estava no templo debatendo com fariseus e escribas com a idade de vocês, com 13 anos. Quando nós olhamos para a época da Reforma Protestante, 1500, as primeiras universidades surgiram com cristãos. Sabia que universidades são iniciativas de cristãos, protestantes, evangélicos? Só surgiram universidades por causa de evangélicos. Universidade de Harvard, universidade evangélica. Universidade de Oxford, universidade cristã. A maioria das universidades surgiram através de instituições e através de homens e mulheres que queriam promover a educação ao povo. Porque antes da Reforma Protestante, fique aqui, antes da Reforma Protestante,
a igreja detinha consigo, a igreja católica, o domínio do saber, do ler, da palavra. Mas com a reforma, como o interesse era que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia, eles começaram a ensinar as pessoas a ler e a escrever. Muitas escolas foram fundadas, muitas universidades foram fundadas. Para quê? Para capacitar o cristão a ler, a estudar e conhecer a palavra de Deus e ter acesso. Tanto que você vai ver que a maioria dos países que foram fundados a partir de uma colonização protestante, eles prosperaram. Mas que os países que foram fundados por uma colonização católica, quase todos eles estão classificados como países de terceiro mundo. Por quê? Nos países protestantes, a ética, a concepção era estudo e economia. Olha os países que foram colonizados pelos ingleses, por exemplo, Estados Unidos, olha o Canadá. Agora pensa em católicos: Brasil, México, países da África. A maioria desses países tinha a seguinte ética, pelos seus pais fundadores: eles devem estudar, se capacitar, ter acesso ao conhecimento, e como são cristãos, eles vão se guardar das vaidades desse mundo. Inclusive há um sociólogo chamado Max Weber que vai escrever um livro e vai falar sobre isso. O livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Já ouviu falar? Na época da sua escola? E Max Weber vai observar que a ética protestante era da santidade. Então eles não gastavam dinheiro com bebida, com farra, com bobagem. E o espírito do capitalismo era o quê? Trabalhava. Então o cristão trabalhava e guardava, trabalhava e guardava. O que acontece? Prospera. Olha para os Estados Unidos, olha para a Inglaterra, olha para o Canadá, olha para os países da Europa, Alemanha, Suíça, todos países cristãos. Mas quando você olha para países na Ásia, você vê outra realidade, ou na África, por exemplo. Então, hoje, nós não podemos nos eximir de utilizar o nosso cérebro. Ser cristão não significa tomar o nosso cérebro e lançar no lixo. Não é proibido pensar, gente. Onde estão os matemáticos de Deus? Onde estão os historiadores? Onde estão os médicos? Onde estão os engenheiros? Educação promove capacitação. Quando nós somos capacitados, nós recebemos credibilidade. Alguns ambientes que você vai acessar, você precisa ter um nível de instrução para ter condições de transmitir uma mensagem. Imagine que você vai acessar um ambiente universitário, onde ali há professores instruídos e há alunos instruídos também. E você é crente, mas você não sabe nada de história, você não sabe nada de literatura, você é zerado em filosofia. Ciências, então, meu Deus. E aí você vai conversar com uma pessoa sobre a fé e ela começa, ó. Aí tu vai ficar assim. Educação promove capacitação. E capacitação promove credibilidade. Quantos movimentos universitários não tiveram sucesso através de homens e mulheres que estudaram? Nós mencionamos aqui algumas pessoas como Tassos Licurgo e outros que têm ganhado universitários. Então, algumas pessoas têm essa vocação para influenciar nessa área da sociedade, nesse monte. Você vê, por exemplo, Paulo em Atos, capítulo 17, ao versículo 28. Paulo está onde? No centro da educação do mundo antigo, em Atenas, o berço da filosofia. Paulo está no Areópago, onde os filósofos e os cidadãos gregos se juntavam para discutir temas filosóficos. E diz o texto de Atos que Paulo discute com estoicos e epicureus. Olha só, filósofos.
E Paulo ali, ele dá uma demonstração de excelência e capacitação educacional, de modo que aqueles homens dizem para Paulo: volte uma segunda vez, pois nós queremos escutá-lo. Porque Paulo estava instruído. Agora, se Paulo entra lá sem capacitação, você acha que ele seria ouvido? Há ambientes que cada um de nós seremos chamados para influenciar de modo específico. Eu acredito que a influência que Paulo exerceu naquele momento não seria a mesma se Pedro tivesse ido lá. Não era um ambiente para Pedro. Pedro era pescador. Pedro talvez mal soubesse ler e escrever. Pedro não tinha capacidade retórica para falar ali. Paulo não. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Paulo era um cidadão romano. Paulo falava grego, aramaico, provavelmente, hebraico, latim. Ele era cidadão romano. Ele conhecia de direito, ele conhecia de filosofia, ele conhecia de lei. Ele cita um poema grego quando ele está lá discutindo com os estoicos e epicureus. E quando ele fala que dele nós somos geração, é um poema grego. Então Paulo está falando na linguagem deles, está influenciando eles. E nós temos falado nesses dias que quem governa a casa dita as regras. Quem está governando a casa da educação hoje? Infelizmente é a esquerda. Porque se você olha para as universidades federais, a presença de cristãos influentes e relevantes ali é mínima, é pífia. E infelizmente nós estamos sendo tomados por esse modus operandi de influência. Não só porque eles estão agindo, mas porque nós não estamos nos posicionando. Então eu lhe pergunto: você tem se posicionado na educação? Irmãos, é vergonhoso nós não termos o mínimo de conhecimento a respeito daquilo que é básico e essencial. Me desculpe, mas você precisa aprender algumas coisas. Nós brincamos ontem na gincana e perguntas simples foram feitas que você não sabia responder. Então assim, você precisa despertar. É feio, é vergonhoso você estar numa roda de conversa com uma pessoa e alguém mencionar uma literatura e você ficar alguém mencionar algo relacionado a artes e você ficar assim. É porque muitas vezes, pelo fato de nós sermos evangélicos, nós nos fechamos numa bolha e parece que nós pegamos o nosso cérebro e jogamos fora. Não é proibido pensar, não é proibido estudar, muito pelo contrário. Olha o exemplo de Paulo. Nós estamos fazendo como os monges. E olha que os monges eram estudados, mas nós estamos fazendo como eles. Os monges iam para o deserto, ficavam reclusos ali e viviam um mundo de santidade deles sem se relacionar com as pessoas de fora. Às vezes nós nos fechamos no âmbito da igreja e não comunicamos com quem está lá fora. Quantos conhecem acerca de literatura aqui? Quantos falam um segundo idioma? É mesmo? De verdade? Graças a Deus. Mas todos deveriam aqui gaguejar pelo menos um You speak English. Todos deveriam gaguejar aqui pelo menos um The books on the table. Não é? How many languages do you speak? Yes, no. Yes, no. Então, se matricule num curso de inglês. Se matricule num curso de espanhol, mandarim, alemão. Faz igual eu. Fiz 3 anos de alemão. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Nicht schlecht, aber nicht so gut. Aber ich spreche Deutschsprache. Ok? Mas isso é importante porque você tem condições de ser influente em determinados círculos. Por exemplo, eu estava na faculdade de engenharia. É interessante como outras áreas de conhecimento dão abertura para você conectar com as pessoas.
E na engenharia, você utiliza muito os termos gregos por causa das fórmulas de equação. E aí, a professora falando, esse termo aqui, eu falei, não, é tal coisa. Ela falou, não, eu sei que é, porque eu estudei grego em teologia. E aí nós estávamos numa aula, eu não lembro qual foi a palavra, sexta-feira agora, quinta-feira agora, e aí o professor estava lendo o texto e disse assim, conforme o termo alemão, não sei como fala, aí eu falei, aí ele olhou assim para mim, ou seja, a gente já abriu para se comunicar, e aí eu consegui conversar com ele e tudo, eu falei que eu era professor. Então assim, a educação abre portas, você precisa começar a se interessar por outras coisas, irmãos. Nós estamos aqui em Parauapebas, é uma cidade do interior. Eu sei, com todo respeito, que a educação é sucateada, mas hoje você tem acesso à informação na internet em todos os lugares. Você tem uma coisa aí que, se utilizada de forma inteligente, pode lhe ajudar demais, chamada-se inteligência artificial. Se você quiser, você aprende o idioma com inteligência artificial. Quantos aqui gostam de história? Quantos aqui gostam de exatas? Quantos aqui gostam de literatura? Mas se nós começarmos a fazer algumas perguntas aqui, eu sinceramente fico me perguntando se você conhece o mínimo de cultura. Quem escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Machado de Assis. Quem escreveu a Divina Comédia? Dante Alighieri. Quem escreveu Dom Quixote? Miguel de Cervantes. Nós não conhecemos nada a respeito da nossa própria cultura. Não sabemos o que é um Grande Sertão Veredas. Não sabemos o que é uma obra de Machado de Assis, Graciliano Ramos, porque pelo fato de nós sermos evangélicos, parece que nós não podemos pensar. Paulo fala, examinai tudo e retende o que é bom. Você não pode viver como um monge, recluso ali. E quando as pessoas começam a abrir assuntos com você, fica aquele estigma de que o crente é burro. E o crente não é burro. O crente o tempo inteiro na história esteve na vanguarda da educação. Você precisa conhecer de literatura, você precisa conhecer de ciências, você precisa conhecer de idiomas, você precisa conhecer coisas que são fundamentais, porque Deus está chamando pessoas para serem influentes em lugares estratégicos na sociedade. Então, onde estão os homens e mulheres estudiosos de Deus, que vão estar na universidade com princípios não mundanos, mas cristãos, e que tem condições de bater de frente com um professor universitário, porque você conhece, você estuda, e você não é um bobo. Amém? Amém? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito de ciência nos aproxima de Deus. Se nós deixarmos a educação entregue ao sistema humanista, certamente os nossos filhos serão ensinados nos caminhos do mundo. Em quarto lugar, olha que interessante, uma quarta influência da sociedade, um quarto monte de influência que é colocado, as artes. As artes. Quantos aqui gostam de artes? Artes no geral. Artes envolve teatro, artes envolve música, artes envolve pintura, artes envolve arquitetura, artes envolve escultura, artes envolve literatura, poesia. E utilizar as artes para o reino de Deus é um recurso maravilhoso. Davi, senta aqui. Vem pra cá. Vocês dois não dão juntos. Não na hora da palavra. Você precisa utilizar as artes para o reino de Deus. A Bíblia é cheia de episódios em que as artes estão sendo utilizadas lá. Se você ler, por exemplo, o Salmo 119,
O Salmo 119, ele tem um recurso chamado de poético, um recurso chamado de acróstico. Se você tivesse condições de ler o Salmo 119 em hebraico, você ia ver que cada versículo do Salmo 119 começa com uma letra do alfabeto, e elas vão seguindo uma sequência, como se fosse a misericórdia do Senhor, B, bondade de Deus, C, certamente me seguirão, D, Deus é grande, E, o Espírito Santo, entende? Ele vai fazendo uma sequência poética ali, que demonstra que Deus gosta de arte, Deus gosta de poesia. Você acha que Deus ele não se importa com o que é belo, com o que é virtuoso? Deus se importa com o que é virtuoso, com o que é belo. Quando nós olhamos, por exemplo, em Êxodo 35:30, Deus fala aos israelitas, ele escolhe Bezalel, filho de Uri, e enche do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e capacidade artística. Bezalel foi instruído para talhar objetos para serviço no tabernáculo. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe o que quer dizer? Quando você olha para a natureza, você vê a glória de Deus se manifestando no que é belo, no sol, na lua, nas nuvens, nas montanhas. Romanos 1 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Você entendeu? Por meio das coisas que foram criadas, nós percebemos a presença de Deus. Então Deus está presente nas artes. Onde estão os artistas de Deus? Graças a Deus, a igreja sempre esteve comprometida com artes, na vanguarda, e ela continua. Você vê que a história da música é a história da música sacra, da música sagrada. Então os grandes compositores foram compositores cristãos, e até hoje os melhores músicos do mundo são da onde? Da igreja. Vai pegar aí, às vezes o cara é o baterista de uma banda sertaneja do mundo, toca muito. Ou o cara é o baixista de uma banda de forró aí, de alguém famoso. Diz o nome aí de alguém famoso. Não, vocês não sabem, né? Não sabem, né, gente? Natanzinho, não sei o que. Não, tá amarrado, né? E aí você vai pegar um músico desse, ele foi formado na igreja. Toca muito, adivinha onde ele aprendeu? Lá na igreja. A igreja é o maior celeiro de formação de artistas do mundo, principalmente de músicos. Já foram feitos vários comentários, acho que estudos sobre isso. Porque nenhum lugar você tem música todo final de semana, toda semana, e você tem uma escala tão constante de pessoas que precisam estar ali servindo. Onde é que isso acontece? No bar, mas o bar fecha, daqui a pouco não está mais. A igreja não, está lá décadas, centenas de anos, todo domingo, todo sábado, toda quinta-feira, tendo uma escala de músicos que estão ensaiando, e aí nasce o filho do músico, vira músico. Ou seja, a igreja forma muitos artistas, só que infelizmente muitos desses artistas vão para o mundo. Pega aí cantores, acho que a Ana Castela, né? Cantava na igreja. A Anitta cantava na igreja. Katy Perry cantava na igreja. Tem um clipe do P.O.D. Já ouviram P.O.D? Quem já ouviu o P.O.D? Aí uma banda de rock cristão. Não é bacana, Davi? Muito firme. É firme que fala nos dias de vocês? Na minha época era muito firme. Como é que fala hoje? Top. Top já passou também? Qual é o termo para dizer que é bacana hoje? Massa? Não, massa é dos anos 80. O Wallace ficou lá nos anos 80. Arrasou? Não, isso é outra coisa. P.O.D. é muito firme, muito bacana. É uma banda de rock cristão, reggae. E tem um clipe do P.O.D. que quem tá lá no back vocal? A Katy Perry.
Então, a igreja é um celeiro de formação de muitos artistas. Só que hoje, infelizmente, o mundo ele está eivado de arte ruim. Você vai ver a letra das canções atuais. O que você escuta nas letras das canções atuais? Infelizmente, muita bobagem. Irmão e irmã, eu lhe peço em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, nos seus ouvidos. Se você pega uma música sertaneja dessa, se você saísse ontem à noite aqui na Avenida dos Ipês e parasse em alguma esquina por 5 minutos, você ia ouvir só bobagem. Porque música sertaneja, me perdoe, ó, esse sertanejo aí, universitário, forró, sofrência, sei lá como é que é o nome disso, é só traição, desejo da mulher do outro, desejo da carne, dizendo que quer trair, dizendo que está sofrendo, dizendo que quer pegar, que vai beijar, que vai beber, que vai embebedar. Aí tu tem coragem de vir aqui, subir no altar e ouvir essas coisas? Tem coragem de vir para a igreja e ficar ouvindo essas coisas? Você está tendo uma vida dupla. Então você está sendo cristão aqui e você está sendo outra coisa fora daqui. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você consome. E assim, hoje a música cristã, no quesito letra, no quesito capacidade melódica, técnica, ela também decaiu. Estava comentando com Samuel, se você pegar as músicas aí dos anos 90, nossa, do Diante do Trono, é um acorde para cada sílaba. Se você pegar, é só a gente fazer uma regressão. A gente está em 2025. As músicas dos anos 2000 ainda tinham uma boa capacidade técnica. Pega aí as músicas do David Keelan, as músicas do Cirilo e outros, trazendo a arca. Aí vai para os anos 90, o negócio fica ali, ó. As comunidade cristã da Zona Sul, Diante do Trono, outros ministérios antigos, própria Aline Barros. Quando eu estava em Belém e mandavam escala, aí vinha a música da Aline Barros, já sabia assim, é difícil. Quando eu estava começando assim um louvor, né, eu ficava, não que seja só coisa simples. Aí quando eu via a Aline Barros, eu vai. Aí era selado, era difícil a música, e ficava para pegar em casa até, porque exigia-se um nível técnico maior. As dos anos 80, então, nossa, as músicas do grupo Logos, muito técnicas, muito elaboradas, muito artísticas. As músicas do Koinonia, então havia eles prezavam por harmonia vocal, prezavam por melodias. Hoje é repete 1000 vezes a mesma coisa. Assim, eu gosto da música contemporânea. Eu acho legal porque, principalmente para jovem, é uma ambiência diferente. Mas assim, é um fato que muitas vezes não tem a mesma riqueza musical que tinha antigamente. Mas se nós ficarmos utilizando as mesmas estratégias que nós utilizávamos antes para comunicar com a juventude de hoje, não vai rolar. Então não dá para eu vir para cá com vocês e ficar tocando logos, ficar tocando músicas da harpa aqui com vocês. Não vai rolar. Não vai rolar se eu ficar cantando aqui. Livro santo, sagrada escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece e transmite a verdade dos céus. És martelo, né? Então, não dá. Mas assim, de vez em quando no culto de Santa Ceia dá pra gente trazer, né? No culto de domingo, porque a gente não pode abandonar também a nossa história e tradição. Mas você tem que comunicar dentro daquilo que as pessoas estão vivenciando. Então, onde estão os artistas de Deus? Onde estão os músicos? Eu quero te estimular. Dedique-se ao canto. Dedique-se a um instrumento. Quem gosta de escrever aqui? Poesia, literatura, história, o que seria? Então se esmere nisso. Você pode de repente ser um autor cristão.
poesia cristã, uma Adélia Prado cristã. Quem aqui gosta de desenhar? Olha só. Meu amigo, se eu for desenhar, é aquele pauzinho com a cabeça e 2 bracinhos, assim, no máximo. Terrível. A minha letra já é de analfabeto. Eu não... Apesar de ler muito, mas escrever, meu amigo, terrível. Olha só, temos um Michelangelo aqui, né? Leonardo da Vinci, Pablo Picasso. Então encomende um quadro do Samuel, apoie o seu irmão. Muitas vezes ele coloca lá a rifa, né? Se você tiver condição, abençoe ele, porque você está estimulando um artista. E por que de repente outras pessoas não se interessam também à pintura, não se interessam também a algum outro tipo de arte? Então é uma oportunidade que você tem. O problema é que por nós sermos cristãos, nós acabamos nos isolando das artes e acabamos ficando sempre atrasados. O cristão precisa estar na vanguarda das artes, porque sempre nós estamos um passo atrás. Quando a gente tenta se atualizar, as pessoas no mundo secular já estão. Entenda isso, pessoal. Não é pecado você ser um escultor, você ser um pintor, você ser um cantor, você ser um poeta, você ser um artista para o reino de Deus. Às vezes a gente resume só a um modus evangélico, religioso, operante de ser. E Cristo é muito mais do que isso. E não lhe proíbe de pensar. Deus é um artista. Olha para o céu. Deus é um artista, não é? Tem uns irmãos aí que meia boca, né? Mas assim, se a gente olhar com misericórdia, a gente vai... É aquele versículo: nele não havia nenhuma beleza em vocês. Mas você pode, eu quero te estimular, se você gosta disso, a ser um artista. A quinta esfera de influência é a mídia. Mídia. Quando nós pensamos em comunicação, ela chama-se de o quarto poder. Há o poder executivo, legislativo e judiciário. Você sabe fazer essa distinção? O executivo é o presidente da república, ok? O legislativo são aqueles que legislam, que criam as leis. São os deputados, a Câmara dos Deputados, dos senadores. E o judiciário é o jurídico, é o Supremo Tribunal Federal, é o direito, executivo, legislativo e judiciário. E o quarto poder chamam informalmente de a mídia, porque o que a mídia transmite, independente do que acontece, vai gerar credibilidade. Ela pode transmitir a notícia de uma forma, pode transmitir de outra. A forma como vai chegar em você vai influenciar a sua visão do mundo. Então a mídia sempre teve um poder de exercer influência tremendo na sociedade, na história. E a mídia é um recurso dado por Deus para nós utilizarmos e sermos influentes no reino. Mídia não é somente, e glória a Deus, mas não é somente você passar os slides na hora do culto, você fazer as fotos, tudo isso, mas você compreender a respeito de publicidade, propaganda, marketing, estratégias de comunicação. Onde estão os publicitários do reino de Deus? Onde estão os estrategistas em marketing? Onde estão os midianitas? Então você pode utilizar os recursos de informação de forma poderosa. Ao longo da história, Deus sempre utilizou mídia para comunicar. Tudo é mídia, porque mídia é o quê? Transmissão, notícia. A palavra mídia vem de mediar. Você está mediando algo, mediando uma informação. Só que existem meios de mediar essa informação. Na época de Jesus, a comunicação, a mídia era através do quê? Do boca a boca, tradição oral. Jesus viveu, pregou o evangelho, as testemunhas oculares contemplaram, testemunharam esses eventos e transmitiram através da tradição oral, de pai para filho, de vizinho para vizinho, no boca a boca. Essa era a primeira forma de mídia.
A segunda forma de mídia avançou depois para a tradição escrita. Então, algo que era antes falado, agora começou a ser escrito. E as mensagens de Jesus começaram a circular em papiros, em cópias de manuscritos que continham ali as cartas de Paulo e continham os evangelhos. Então você já mudou agora a forma de transmitir a mensagem. Saiu do boca a boca e vai para algo que está lá. E se algo está escrito, é mais fácil de não se perder, não é? E você pode fazer o quê com algo que está escrito? Cópias, e cópias, e cópias. Aí você vai copiando um texto, vai copiando e entrega para outra pessoa. Ó, está aqui o texto, eu vou copiar. Copia e entrega para ele, copia e entrega para ele, copia e entrega para ele. De modo que hoje nós temos mais de 6.000 cópias ainda nos museus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão. Só que a cópia era um processo demorado, você copiar à mão, né? Todo um texto, e caro. Não era todo mundo que tinha acesso a um papel na época. Era difícil de você conseguir um papiro. E aí, com o tempo, essa mídia foi mudando. Na época da Reforma Protestante, 1500, a mídia evoluiu para outro patamar. Agora nós temos a imprensa. A prensa de... Está vendo como vocês precisam estudar? A prensa de quem? Que imprimiu a primeira Bíblia. Gutenberg. Vocês precisam ter cultura, gente. Vocês têm, mas precisam desenvolver a cultura de vocês. A prensa de Gutenberg foi a primeira máquina utilizada para fazer cópias de outros livros. Imprimiu a primeira Bíblia. E agora você não precisa mais ficar fazendo aquele processo à mão. Os monges iam para o monastério e ficavam copiando. Aí Gutenberg inventou a prensa, colocava ali o modelo, saía. O que aconteceu? Evangelização em massa. As pessoas já sabiam ler e escrever, boa parte, e começaram a ter acesso aos escritos evangélicos, protestantes e também a Bíblia. Mudou a estratégia de mídia. E aí você vai ali para os anos 50, nós temos o quê? O rádio, não é? O rádio. Alguém aqui é do tempo do rádio? Ouvia assim os evangelistas no rádio? Acho que o pastor Austin chegou a ouvir rádio, né, pastor? Aqueles pregadores do evangelho antigos que falavam no rádio. Na época do meu avô, ainda da minha mãe, assim, meu pai tinha essa cultura do rádio, né, de ouvir no rádio. O vovô ouvia, né, os jogos da seleção brasileira, o Pelé no rádio ali. Você ainda vê aqueles senhorzinhos assim que acho engraçado, ficam com o rádio aqui assim, né? É um costume. Então, a mídia vai evoluindo. E aí quando nós chegamos na década mais ou menos de 70, 80, 90, nós temos o quê? O advento da televisão. E aí você tem agora os televangelistas. Quantos? Muitos. Nos Estados Unidos principalmente, e no Brasil também. A mensagem do evangelho sendo pregada através das TVs nas casas. A estratégia muda. Agora, quem fala na TV, quem ouve na TV, vai abandonando um pouco o rádio. Muito mais vai abandonando o material impresso. Então a tendência é as coisas irem se modernizando. E no início dos anos 2000 para cá, nós começamos a ter o advento da internet. E hoje nós temos as redes sociais. Na sua época, talvez você seja privilegiado ou não, mas você tem uma velocidade de informação absurda nas suas mãos. Você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o YouTube, você tem tanto recurso de mídia que pode ser utilizado para o reino de Deus. Mas o que é necessário? Você acompanhar as tendências e você desenvolver a sua capacidade técnica de comunicar com essa geração através desses instrumentos. Por exemplo, nos anos 70, 80, 90, havia uma forma de evangelização que eram os colportor. Quem já ouviu falar num colportor? A colportagem era uma prática de vender Bíblia nas casas.
Vocês não lembram disso. Mas eu ainda cheguei a ver eles indo, né, na casa da minha avó e tudo, oferecendo aquelas bíblias grandes, bonitas. Chegou a ver isso, pastora Keila? O pessoal vendendo, pastor Austin. Eles iam nas casas, né? E eram caras assim, né? Você fazia uma programação de pagamento, aquelas bíblias douradas, grandonas. Então, eram formas diferentes de comunicação. Passou-se a época da tradição oral, passou-se a época do manuscrito, passou-se a época da prensa, passou-se a época do rádio, passou-se a época da televisão, e agora a gente está na época da internet. Então, Deus está chamando jovens para se capacitarem nas tendências de comunicação e aprenderem estratégias de como levar a palavra de Deus. A gente não pode ficar nas mesmas estratégias de antigamente achando que elas vão funcionar hoje, porque não vão. É uma bênção e nós vamos continuar fazendo. Pegar um panfletinho e ir lá no Alvorá entregar panfletinho. Mas, gente, não funciona como funcionava antes. Porque hoje muita gente vem para a igreja não é pelo panfletinho, é porque viu um reel no Instagram e falou, vou lá naquela igreja. É porque viu uma trend viralizada, vocês fazendo, sabe, uma comunicação jovem e tal, lançando no Instagram e utilizando estratégias de tráfego pago, mas eu não sei fazer. Estude estratégias de mídia, de impulsionamento, e aquilo vai alcançar a região de Parauapebas e de repente a nossa rede de jovens está dando gente. Então a gente precisa pensar juntos que nós vamos continuar assim saindo evangelizando, porque esse é um mandamento, mas existem estratégias de evangelização que são mais eficazes. Paulo fala, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar todos que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para com o fraco, tornei-me fraco. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. É uma responsabilidade nossa, nós nos capacitarmos para nos tornarmos identificáveis com a geração que nós estamos vivendo. Nós vivemos na geração da Web 4.0. Inteligência artificial, tudo é rápido, tudo é dinâmico. Você precisa estar atualizado. Onde estão aqueles que gostam de mídia, que amam a mídia? Amém? Então cola ali na sua pastora, cobra dela, estuda, pesquisa, aprende mais do que ela. Nos ensine, traga. Você é jovem, você tem capacidade para isso. Mas se nós ficarmos no mesmo modelo, as coisas não vão funcionar. Então se eu vier aqui com você na rede de jovens e cantar de novo, né? Livro santo, sagrada escritura, és a firme palavra de Deus, porque Ele vive. Aí os jovens vão olhar assim, meu Deus do céu, vou me embora dessa igreja. Então, como o jovem se veste? Olha, eu tenho 33 anos, mas às vezes você vai me ver assim, meio jovem, né? Por quê? Porque eu tenho que me comunicar com vocês, gente. Se eu vier para cá assim, olha, aí o pastor é todo cafona, vocês não vão querer se abrir comigo. Eu firme de jovem para os jovens, embora eu sou jovem também. Então, o que o jovem veste? O que o jovem ouve? Você está antenado aí nas músicas da sua geração? No estilo musical? Nas novidades? Como são os cultos de jovens? Como é o formato das igrejas hoje? Olha para a Lagoinha de 10 anos atrás. Olha lá, o André Valadão, um monte de gente criticando ele, mas ele é um cara super visionário. O pai dele saiu um tempo para fazer uma viagem, quando ele voltou a igreja estava toda reformada. Aí o pai dele, amém, amém. Porque ele identificou com o estilo dessa geração. E a Lagoinha é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Então assim, eu não estou falando que nós temos que nos amoldar aos padrões das tendências.
Mas a comunicação muda com o tempo e nós precisamos nos atualizar, senão nós não vamos comunicar com essa geração. Amém? O sexto pilar de influência que nós precisamos orar e sermos relevantes é o governo / política. Quantos gostam de política aqui? Quantos gostam de política? Pode falar, Miguel, tu gosta? Levanta a mão. Quantos gostam de política? Amém? Goste você ou não goste, queira você, quer não, ela vai decidir os rumos da sua vida. Não gosto de política, tá, mas ela vai definir quanto você recebe, quanto tempo você trabalha, o que você come, talvez onde você mora e até mesmo quem você adora. O que vocês vão aprender na escola, o que os seus filhos aprenderão, porque a política determina o modo de vida da sociedade. Hoje fala-se muito em Estado laico, mas não há uma compreensão muito clara das pessoas a respeito do que é um Estado laico. Há uma diferença entre laicismo e laicidade. Olha aí, você está aprendendo hoje também um resumão para o Enem 2026. Um Estado laicista é aquele que se opõe à religião. Um Estado laico que promove a laicidade é aquele que permite todas as manifestações de religião. O nosso Estado não é laicista, ele é laico, está no estilo de laicidade, de modo que muitas pessoas dizem: não pode ter um culto no Congresso, não pode ter uma cruz em um gabinete. Pode, porque as pessoas têm direito de se manifestar conforme a sua fé. O que não pode é proibir a manifestação do outro em prol da sua. Então você pode sim manifestar a sua fé, a sua religião. O que nós não podemos é proibir a religião e a manifestação dos outros. Há uma diferença entre laicismo e laicidade. Isso significa que você tem o poder e o dever de, se esse for o seu chamado, envolver-se com política para a glória de Deus. Onde estão os jovens que estarão nos senados, na Câmara dos Deputados, exercendo influência nos poderes? Hoje nós temos, por exemplo, no STF, ministro André Mendonça. Ele é pastor, ele é um pastor presbiteriano, mas é um homem capacitado, instruído nas leis. Infelizmente o STF, ele está lançado às baratas, está lançado à anarquia. Mas eu espero que esse homem, de alguma forma, ele possa representar os direitos do que é justo, do cristão, do órfão e da viúva lá onde está. Temos outros cristãos ali. Então, você pode sim exercer o seu direito de ser um cidadão e trazer princípios bíblicos, cristãos, justos onde você está. Quer você queira, quer não, a política vai determinar a forma da sua vida. Quanto é o salário mínimo? Qual é a jornada de trabalho? Né? O preço dos alimentos. Então eu não gosto de política. Tá, mas quanto mais você é ignorante sobre os assuntos, mais você vai ser dominado, porque você não vai saber o que está acontecendo, você não vai ter condições de se posicionar. Eu falei esses dias em política e eu falei sobre distrações. E o que eu quis dizer é que muitas vezes nós nos detemos daquilo que é fundamental e colocamos como princípio na nossa vida uma briga entre direita e esquerda, e Deus não quer isso. Mas Deus quer que nós sejamos
competentes e capacitados e saibamos nos posicionar. Porque se nós não nos posicionarmos, outras pessoas vão posicionar. Se nós não votarmos e criarmos leis justas, outros vão criar leis injustas. Então o problema não é somente a maldade dos ímpios, mas é o silêncio dos justos. Nossa, foi bonito isso agora, né? É o silêncio dos justos. Então, onde estão aqueles que vão influenciar na política? Economia. A economia é um pilar fundamental no reino de Deus. Talvez você nunca vá ter o chamado para ser um pregador, ou um artista, ou um político, ou um publicitário. Mas você tem um quê? Você tem uma propensão para negócios. Você não perde dinheiro. Vende até pirulito. Entrega uma casa pegando fogo na tua mão que tu vende. Sabe aquela pessoa que tem habilidade para negócios, administra e tal. Desde jovem tem aquela capacidade, aquela habilidade para a área empresarial. Eu fico lembrando só do Isaac, né? Já vendendo as canetinhas dele. Então, é possível você ter um chamado para essa área e ser alguém relevante no reino de Deus. Como? Sendo um bom patrão, justo com seus funcionários, remunerando, trazendo princípios cristãos no seu negócio, não negociando leis, não dando um jeitinho brasileiro para as coisas, não cometendo irregularidades fiscais, não sonegando impostos, sendo o diferencial onde todas as pessoas fazem aquilo que é considerado normal, destacando-se por ser luz no meio de trevas, ser uma ovelha no meio de lobos. Talvez você nunca vá à obra, mas você pode sustentar uma obra. Quantos não são abençoados através de empresários cristãos? Alguns exemplos na história da igreja. O criador do ketchup Heinz, já ouviu falar? Mas no ketchup você já ouviu falar, né? Não, gente. Vocês já viram ketchup Heinz? Eu acho que tem pessoas que estão no mundo assim que só estão assim, sabe? Só estão assim. Você tem que estar ligado, cara, nas coisas assim, entendeu? Observa, vive, te informa, te interessa. O criador do ketchup Heinz, Henry Heinz, ele acreditava firmemente que o seu sucesso foi um resultado direto da fé em Deus. Quando ele criou o ketchup, dizem alguns artigos que ele estava preocupado não somente com a lucratividade, mas em criar um bom produto que pudesse ajudar e abençoar as donas de casa. E ele trazia nos seus negócios os princípios relacionados à palavra de Deus. Heinz, ele atuou como uns líderes do movimento da escola dominical e se comprometeu a trazer o melhor para as pessoas. Ele era um exemplo de como a pessoa deve realizar a sua vida, não somente nos negócios, mas o seu exemplo cristão e caráter ainda é um testemunho até hoje. Você vai em qualquer supermercado, você vai ver ketchup Heinz. Para mim é o melhor ketchup que tem, porque ele se dedicou em fazer o melhor ketchup. Ele era um cristão. Quando você aperta o Heinz, ele dá um jato que vai parar ali naquela janela. Robert Letourneau, ele foi um inventor político de máquinas de terraplanagem, máquinas de obra, tratores e etc. As suas máquinas representaram quase 70% dos equipamentos que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Esse Robert Letourneau, ele era um homem americano extremamente rico, milionário. 70% do material utilizado na Segunda Guerra para obra de terraplanagem levava a marca dele. Sabe o que ele fez? Ele criou uma universidade cristã. E até hoje essa universidade cristã estava ali. Era inicialmente uma escola técnica para os veteranos da guerra saírem da guerra e irem se profissionalizar em alguma atividade.
e haviam diversos tipos de áreas ali, mas ela trazia consigo os princípios cristãos. E até hoje essa universidade, Le Tourneau University, está funcionando no Texas. Ele tornou-se o presidente de comitê de negócios cristãos, de homens cristãos, e os seus amigos o chamavam de o empresário de Cristo. Legal, né? Você pensa, por exemplo, quem já ouviu falar nos hotéis Hilton? Não, né? Lá em Belém tinha um hotel Hilton, muito antigo. Eu cresci do lado do Hilton, eu nasci, minha vida inteira eu morei ali do lado, então era algo que eu convivi muito. Então, sempre tive essa... Eu fazia academia no Hilton. Eu ia para a piscina, às vezes eu levava o pessoal da igreja para lá, não era, amor? A gente ia para lá se divertir no final de semana. E assim, algo que quando alguém falava em Hilton, era excelência. Era um hotel assim, acho que 5 estrelas. Você entrava no Hilton, parecia que você nem estava em Belém. Era um lugar conhecido pelo seu conforto, pela sua modernidade, pela excelência. E o fundador do Hotel Hilton foi o Conrad Hilton. O Conrad Hilton. E uma das suas preocupações era trazer e proporcionar para os seus clientes lugares limpos e confortáveis. Ele doou quase toda a sua fortuna para instituições de caridade, instituições filantrópicas. Ele era cristão. E até hoje existem as organizações Hilton que abençoaram, eu estava pesquisando, com mais de bilhões, não é milhões, de bilhões de dólares, pessoas necessitadas ao redor de todo mundo. Então imagina quantas vidas esse homem que era um empresário não abençoou de alguma forma. James Pinney, ele foi o criador das lojas da companhia Pinney Company, que foi uma das maiores empresas de variados, né? Uma espécie de Walmart dos Estados Unidos, e ela era a controladora aqui no Brasil das lojas Renner. E esse James Pinney, ele dizia que o princípio norteador dos negócios dele era a regra de ouro. Você já ouviu falar na regra de ouro? Sempre que é mencionada a regra de ouro de Jesus, é o que Jesus diz lá em Mateus 7,12. Em tudo quanto você fizer, faça aos outros tudo que você gostaria que fizessem a você. Então, não faça para ninguém algo que você não gostaria que fizessem para você, e faça para alguém algo que você gostaria que fizessem para você. Então, nas empresas dele, ele estava sempre pensando no consumidor. E ele passou por um momento de crise na sua vida, um momento de escuridão, e ele se converteu após uma forte crise que impactou suas finanças e saúde, após ouvir o hino "Deus vai cuidar de você". E era a mensagem bíblica da palavra de Deus que fundamentava os seus negócios. E até hoje essa grande companhia existe, uma das maiores empresas. E por fim, Henry Cromwell. Esse Henry Cromwell, ele foi o criador de uma marca que você talvez conheça. Quando se fala em aveia, se fala na marca? Estou falando que vocês têm que se atualizar no mundo, que vocês têm que estar ligados nas coisas, que vocês não podem assim só existir. A aveia é Quaker, não é? Quem nunca ouviu falar na aveia Quaker? Você já pegou uma caixa de aveia com aquele senhor com cabelo branco? É Quaker. O criador da Quaker é o Henry Cromwell, o cristão devoto. E o nome da marca Quaker é justamente fazendo referência ao movimento que havia nos Estados Unidos, acho que em Inglaterra, dos Quakers, que eram cristãos que procuravam viver uma vida honesta e na simplicidade. Não se envolviam com a agitação da cidade e tudo, mas viviam uma vida honesta e simples nos princípios cristãos. Então ele quis transmitir o quê? Fidelidade, honestidade. Ele quis transmitir seriedade e respeito na sua marca de aveia. Por isso ele chamou
Quaker, porque quando um americano via Quaker, ele já sabia que era algo valoroso. E o Quaker, ele foi um homem riquíssimo, riquíssimo, milionário. Ele dava não somente o seu dízimo, mas algumas fontes dizem que ele chegava a dar 70% da sua renda e que ele vivia com aproximadamente 20, 30% do que ele recebia. Quaker, ele se converteu em uma oportunidade que o grande pregador Moody, de White Moody, foi pregar na sua cidade. E ele creu no evangelho, ficou comovido. E uma frase que é atribuída a ele no artigo The Methodist de 1950, Quaker, o Henry Cromwell diz assim, me tocou muito isso: eu não posso pregar como Moody, ele orando a Deus, eu não posso pregar como Moody, mas talvez eu possa ganhar dinheiro para apoiar o trabalho de homens como Moody. Ó Deus, se tu me permitires ganhar dinheiro para usar em seu serviço, eu manterei meu nome em segundo plano, para que tu tenhas toda a glória. Eu vou ficar até emocionado lendo isso. E ele entregava quase 70% da sua renda. Ele dizia: Deus, eu não posso pregar como Moody, mas se o Senhor me der dinheiro, eu prometo deixar o meu nome em segundo plano e fazer tudo para a tua glória. E ele fez isso. Ele fez isso, e quando esse homem se tornou um homem rico, ele sustentou o Instituto Moody por décadas até ele morrer. Quando Moody morreu, ele se tornou o diretor do Instituto Moody, e dali surgiram seminários, e você vai ver em centenas de igrejas no mundo inteiro livros e livros influenciados pelo Instituto Moody. Quantos pastores não saíram de lá? Eu estudei teologia, muitas referências ao Instituto Moody, a pastores foram formados no seminário Moody. Eu tenho um comentário bíblico Moody que já usei em pregações. Então, esse homem não teve condições de ir, porque não era o chamado dele, mas ele abençoou a obra. Deus está nos ensinando, meus irmãos, nesse Acampa Dentro, uma temática muito simples e necessária: relevância. Em outros momentos nós tratamos sobre santidade, em outros momentos nós tratamos sobre oração, sobre dons, mas esse Acampa Dentro é missionário. A palavra desse semestre é trabalho na rede de jovens. Relevância. Onde você é relevante? Na mídia? Nas artes? Na política? No governo? Nos negócios, na economia? Você pode ser como esse homem, talvez. Na educação, sendo um excelente aluno, influenciando na sua escola e nas universidades. Ou talvez, simplesmente, você vai ser uma excelente mãe. Eu nunca vou trabalhar, eu nunca vou estar numa universidade, eu nunca vou ser uma profissional, talvez não. Mas você vai ser uma grande mãe que vai cuidar de filhos e instruí-los nos princípios do Senhor. E tendo instruído os seus filhos, os filhos vão ser missionários e os filhos vão ganhar vidas. E assim, o seu nome vai ser lembrado pelo Senhor, porque você cumpriu o seu chamado. E talvez você esteja aqui e você está pensando somente na sua vida. Não, eu vou me tornar engenheiro para eu ganhar dinheiro. Eu vou me tornar um profissional porque é para mim. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, é a Cristo que estás servindo. Quando você estiver naquele dia, Deus vai lhe perguntar: cadê a empresa que eu mandei você criar? Não, Senhor, mas eu virei influencer. Não, mas através da empresa você ia abençoar a obra. Cadê o influencer que você deveria ter se tornado? Não, Deus, eu virei engenheiro, mas através da sua influência cristã você ia alcançar milhões de vidas. E cadê os filhos? Cadê os filhos? E você vai falar: não, Senhor, mas que filhos? Eu nunca quis ser mãe. Eu me tornei advogada, mas eu não mandei você trabalhar. Eu falei para você ser mãe, porque os seus filhos iam alcançar centenas e milhares de almas. Então qual é o seu chamado?
Qual é a sua função? Onde você vai ser influente no reino de Deus? Comece a entender que o seu trabalho é um campo missionário, que o seu estudo é um campo missionário. Deus está nos chamando aqui nesse lugar para sermos relevantes. E relevância é o contrário da mediocridade. Mediocridade é quando você está na zona de conforto e vive a sua vida no nível raso. Mas relevância é abrir um livro, estudar e se tornar o melhor da sua classe e abençoar as pessoas. É se dedicar no trabalho, ser o melhor funcionário, ser promovido e chegar lá e glorificar o nome de Cristo. É pegar o seu instrumento e se capacitar, e se tornar um músico para o reino de Deus e abençoar a igreja. Talvez você tenha chamado para ser um pastor, estudar as escrituras, meditar na palavra, orar, jejuar, viver uma vida separada dessas coisas que nos distraem, e você vir aqui e ensinar. Talvez você mesmo não vá ser um influente lá, mas você vai impulsionar outras pessoas para serem. Onde você vai exercer o seu nível de influência? Em qual desses montes?